confirmando. Nós vamos continuar aqui aguardando. Enquanto isso, nós vamos tendo informações do que é que a doutrina espírita pode nos proporcionar de benefício. Ok, né? A gente vai trazendo o que é que ela pode nos proporcionar. Nós hoje viemos aqui à procura de um acolhimento, à procura de um socorro. Como é que essas inteligências agem para a nossa assistência? Quem são eles? Como é que nós somos analisados por eles? Aqui, nesse breve espaço de tempo que nós ficamos aqui aguardando o tratamento, nós vamos trazendo essas informações. Nós sempre aqui dizemos que tudo que aqui nós abordamos, nós apenas somos os porta-vozes da espiritualidade. Nossas opiniões pessoais ficam além do portão. Tudo que nós aqui abordamos, nós tentamos trazer sempre as mensagens que são trazidas do mundo invisível para nós. E isso só foi capaz, como nós estamos trabalhando esse tema, isso só se tornou possível porque a doutrina espírita, ou seja, o espiritismo, conseguiu com que essas inteligências, esses seres que estão na invisibilidade, puderam se identificar. E ao se identificarem, dizendo, olha, nós somos os homens que aí estiveram com vocês, caminhando lado a lado. Estamos aqui, continuamos vivos, com os mesmos sentimentos e também nos aprimorando. A vida continua, mas essa vida continua ativa. O nosso aperfeiçoamento, o nosso progresso ou a nossa queda não se dá só enquanto nós estamos vivos, ou seja, na carne. O nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento ou a nossa queda não se dá só no planeta Terra. Sebastião aqui abordou um tema que nós lemos, né, que Jesus nos deixou, que há muitas moradas na casa do meu Pai, e em cada uma dessas moradas nós temos a possibilidade de nos aperfeiçoar, continuar estacionários ou cair. Então a Terra é apenas uma dessas grandes escolas, mas ainda é a escola muito primária para as escolas que nos aguardam para o nosso devido aperfeiçoamento. Então nós estamos nessa jornada de progresso, nessa jornada de aperfeiçoamento, que aqui é apenas uma estação. Teremos outras estações, teremos outras escolas com mais possibilidades de conhecimento, mais possibilidade de aperfeiçoamento do que essa que nós estamos vivenciando aqui. Mas assim como, para que a gente possa mudar de colégio ou de patamar de ensinamentos, nós temos que fazer a nossa prova. Assim como os nossos colegiais, chega no final do seu ano, como está para acontecer agora, ele vai passar por uma avaliação, se ele segue ou se ele continua estacionário. Nós também, ao desencarnar, passamos por essa avaliação. Estamos já capacitados para ir para outras escolas? Ficaremos nessa escola ou iremos para a escola ainda mais primárias? A nossa jornada tem esse roteiro, que só foi possível nós nos conscientizarmos disso graças à identificação daqueles que lá se encontravam.
Porque essa relação conosco sempre houve. Só que nós não sabia quem era. Nós não tínhamos a identificação, nós chamávamos eles de anjos, ou se não de demônios. Chamávamos de bruxos ou de profetas, aqueles que faziam o intercâmbio com eles. Com a identificação, nós hoje chamamos de médios, todos eles. Aí nós vamos encontrar os médios que trabalham com os auxiliares do bem. Temos os médios que trabalham com os auxiliares inferiores do seu nível. E temos os médios que trabalham com os maus. Então, a mediunidade em si não nos dá título de santidade ou de aperfeiçoamento espiritual. A mediunidade é uma ferramenta ou um sentimento a mais que certos indivíduos veem aflorada, mas eu posso utilizar dela da maneira que eu desejar. Então, quando eu estou sendo porta-voz daqueles que têm mais inteligências do que a gente, obviamente que nós vamos ter belas lições, como essa que nós sempre trazemos aqui. Se essas lições daqueles em quem está conectado com inteligências superiores, eles vão sempre nos convidarmos a educar alguns sentimentos que a gente ainda não temos educados. As inteligências acima, no patamar que nós estamos aqui acima, eles vão nos pedir que nós possamos ser pacientes. Eles vão nos trazer as lições de que nós necessitamos de sermos tolerantes, compreensivos, disciplinados, amorosos, caridosos. Esses são alguns recursos ou sentimentos que nós necessariamente teremos que educar para que a gente possa mudar para uma escola melhor do que a que nós nos encontramos aqui. Todos nós aqui, mesmo a gente não admitindo ainda, ou não aceitando, ou não sabendo, a nossa proposta aqui na Terra é que a gente possa burilar esses sentimentos, para que a gente possa penetrar em escolas melhores do que a que nós aqui vivemos. Enquanto não, o local adequado para a nossa tentativa é aqui. A gente reclama, nós costumamos sempre dizer, reclamamos tanto, do nosso mundo, que é um mundo injusto, que é um mundo isso, que é um mundo aquilo, mas é onde o nosso Criador, vamos dizer, foi o ambiente mais propício para nós. Se a gente fôssemos capazes de estar em ambientes melhores, certamente a gente estávamos. A grande maioria é verdade. Porque tem alguns aqui que estão por opção própria. Diante do cenário ao qual nós vivemos, com todas as dificuldades, com todos os sofrimentos, como a palestra hoje foi baseada nessa questão, de puros de coração, tem muitos aqui, anonimamente, passando por sofrimentos através até de relações que ele não teria a necessidade ou a obrigatoriedade de estar, mas por amor aos seus ele vem. Então nós vamos encontrar muito pai passando por sofrimento, vamos encontrar muita mãe, com todo respeito que eu vou falar aqui, muita mãe que amanhã é o domingo, que vai nos presídios, nos caças visitar seus filhos, e que nós olhamos para aquelas mães às vezes até com desdém. Mas nem todas elas, muitas delas ali tem missionárias ali que vêm aqui para tentar resgatar aquela criatura. Então nós temos irmãos, parentes, amigos que estão aqui, eles não teriam mais a obrigatoriedade, mas por amor a quem nós estamos vinculados, a gente vem. É bem verdade, é uma parcela bem pequena. Mas as informações que essas inteligências nos permitem a gente já começar a conhecer, eles vão dizer, olha, tem muitas.
Tem muitas mães sofredoras que elas estão pelo amor àquele grupo, né? Então nem todo o sofrimento que a gente passa, né, são sofrimentos que a gente era necessário passar. É por amor àqueles a quem a gente já tem vínculos, né? Então basta a gente analisar quando a gente está em determinada dificuldade, seja qual for a nossa, nós fazemos a nossa questão íntima. Meu Deus, qual é a proposta minha nesse cenário? Eu sou a vítima, eu sou o devedor ou eu sou o missionário? Nesse cenário ao qual nós vivemos aqui, seja qual for, nós temos essas três possibilidades. Então são esses princípios que nós vamos passando a vivenciar com relação à nossa estada aqui na terra. A gente acreditar nos princípios que nós vamos acolhendo, conhecendo dessas criaturas, nós fazemos uma transformação total nos nossos conceitos. Por que é que nós estamos aqui? Como nós temos que nos comportar? Quais as consequências dos nossos comportamentos? Quem estava assistindo a palestra anterior aqui na TV, o cidadão que estava aqui expondo, ele deixou muito bem claro o que é que acontece conosco com relação às nossas atitudes e ações quando nós estamos aqui encarnados e o que acontece conosco. Eita, vamos lá. O que é que acontece conosco depois dessa vida? E em nenhum determinado trecho ele estava dizendo que a gente às vezes nos envergonhamos de nós mesmos, e é verdade. Nós temos que nos preparar depois desse corpo, porque certamente nós vamos nos sentir muito envergonhados das ações que nós tínhamos aqui, e que aqui nós poderíamos omitir para amigos, para familiares, para colegas, e do outro lado da vida nós não conseguimos disfarçar. O disfarce da carne se extinguiu. Então do outro lado nós vamos expressar o que realmente nós somos. E o que é que acontece com muitos de nós? Eu espero que não aconteça comigo. É um dos meus maiores temores. Eu partir para o outro lado da vida. É que mesmo a gente tendo essas dificuldades, ou temos algo que vai nos envergonhar, que a gente possa manter o equilíbrio. Consciente dos erros, consciente da necessidade da reparação, mas não desequilibrarmos, porque muitos de nós, e não são poucos, principalmente aqueles a quem se achava que tinha a chave do céu. É muito comum acontecer isso, e nós vemos isso na literatura espírita. Alguém que ao chegar... Pode falar, querida. Tá. Alguém que ao chegar lá, que ele vê esse cenário, que ele expõe a verdadeira identidade dele, ele se desequilibra, alguns perdem a memória, outros se desvencilham nas regiões sombrias, se desvencilham nas regiões umbralinas, onde eles podem ainda manter o anonimato, onde eles conseguem ainda viver fingindo. Mas nas esferas da luz, nós não nos escondemos de ninguém, nós lá seremos os indivíduos que nós somos. Então na literatura nós vamos ter a leitura de muitos, que ao se ver exposto, ele prefere a sombra ainda, né? Nós somos acolhidos, ninguém lá coloca algema em ninguém, a gente envergonhado foge da luz, e vamos fazer parte do grupo dos sombrios, que nós lá estamos realmente no lugar que a gente ainda pode nos esconder. Então são esses relatos
São esses esclarecimentos que nós vamos tendo capacidade de vivenciar já encarnado, para que nós possamos analisar as nossas atitudes. Para que a gente possamos analisar os nossos comportamentos, não os exteriores, mas os comportamentos íntimos. Como é que eu me comporto? Quais são os meus sentimentos? Quais são os meus desejos? Aqui ninguém sabe, mas até aqui hoje, como eu sempre falo isso quase semanalmente, os benfeitores que aqui se encontram, seja meu anjo de guarda, seja os espíritos que já estão na categoria melhor do que nós, eles já estão nos visualizando. Graças a Deus que nós não estamos vendo eles, mas eles estão nos visualizando. E eles estão visualizando, inclusive, as nossas chagas. Eu posso aqui estar expressando tudo isso que eu estou expressando para os senhores, mas para a espiritualidade as minhas chagas estão expostas para eles. Eles podem estar até me assistindo, eles podem estar até me auxiliando, porque essa mensagem que nós estamos passando aqui não serve não só para mim, mas serve para um grupo de pessoas que me ouvem na carne, e ainda temos os outros que me ouvem fora da carne. Então eu estou sendo útil, mas isso não me dá título de dizer assim, de santidade. Os benfeitores estão aqui e eles estão vendo as minhas chagas expostas do meu espírito, assim como vê a minha, vê a de todos nós. Então nós não estamos, para a espiritualidade, nós não estamos escondidos. Que a gente vamos nos preparando já desde já, para que a gente possa, se a gente puder, vivenciar essa realidade do outro lado da vida. Então são alguns princípios que essa comunicabilidade com os espíritos puderam permitir que nós já pudéssemos ter essa realidade já aqui. Antes que a doutrina espírita pudesse identificá-los, para que eles pudessem trazer esses esclarecimentos, a gente ia se deparar com essa verdade depois do túmulo. Hoje não. Há 160 anos que aquele que despertou, ou que procurou a questionar algo, ele já se encontrava aqui, que é o tempo que tem a doutrina espírita na Terra. Essas realidades que aqueles aqui, antes de 160 anos anterior, não tiveram a possibilidade que nós temos hoje, de já conviver diante dessa realidade. Mas nós temos um obstáculo maior ainda do que foi a identificação deles, que é a nossa credibilidade em relação a esses princípios. A intolerância, a incompreensão, a não aceitação dessa realidade são os maiores obstáculos que os nossos benfeitores ainda se deparam no dia a dia. O meu anjo de guarda, o meu espírito amigo, está lá louco que eu assimile isso. E eu, com a minha teimosia, digo, não é assim. Isso é coisa, disseram para mim que isso é coisa do demônio. Então, se disseram para mim que é coisa do demônio, eu não vou me aproximar dele. E nossos anjos guardiães dizendo, ai meu Deus, que ele acordasse. Né? Eu costumo muitas das vezes aqui afirmar, imagine a alegria dos nossos anjos guardiões hoje, de todos nós aqui. Imagine a satisfação daqueles que velam pelo nosso progresso, pela nossa melhora, quando nós acordamos de manhã e dizemos, hoje eu vou no Lar Bezerra de Menezes. Olha como é que a satisfação que os nossos protetores, certamente, a felicidade que eles têm. Porque certamente, aqui nós vamos ouvir coisas que a gente nunca tinha ouvido na nossa vida. As lições que nós trazemos aqui, que não são nossas, como nós aqui afirmamos,
certamente que muita gente está ouvindo pela primeira vez essas realidades que já estão conosco no nosso convívio, no dia a dia. Mas a gente passa, vai embora. A gente deixa a vida me levar. Quando a unha dói, aí nós vamos procurar a divindade. Eu não estou fazendo crítica a ninguém, que eu também faço parte desse mesmo grupo. Então, sabe, essas lições que a espiritualidade pode nos proporcionar com relação à sua identificação. E nós temos trabalhado isso, já pela 5ª semana, nós fizemos um cronograma e estamos falando dos princípios básicos que a doutrina espírita nos proporciona, esses esclarecimentos que nós estamos trazendo aqui. Esses princípios básicos aqui vai levantar a ponta do véu para essa realidade que nós não temos dimensão aonde vai. Porque quanto mais a gente procura, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e a gente vê que nós temos muito, 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 muito a aprender. Com todo respeito a quem nós temos com todos. E a primeira coisa que nós passamos a trabalhar é o respeito aos outros, independente de nós acharmos que eles estão equivocados ou não. Primeira coisa, nós temos que ter o respeito. Mas com todo respeito aos nossos irmãos de caminhada. É uma tremenda ingenuidade espiritual de aquele que ainda pensa que a sua santidade está relacionada simplesmente a nós cumprir rituais. Por a gente assim imaginar, por assim a gente ainda se comportar, é que nós continuamos aqui num meio social de humanidade que aparece mais com animalidade do que com humanidade. Nós vivemos numa sociedade onde frequenta humanos, mas que às vezes os costumes são ainda mais inferiores do que os da animalidade. Simplesmente porque nós não queremos nos melhorarmos, queremos simplesmente a facilidade. Me desculpa se essa palavra, se essa raciocínio está ferindo alguém intimamente, mas é a nossa verdade. A espiritualidade, a religiosidade que nós vamos aprendendo com a espiritualidade é uma religiosidade onde nós necessitamos do esforço individual de cada um. O nosso crescimento espiritual passa pelo nosso aperfeiçoamento interior. O meu crescimento espiritual está relacionado com o que eu proporciono para os meus semelhantes. Eu ainda acho que eu tenho que me dar bem em tudo e não olhar para o meu semelhante, eu estou extremamente equivocado. Eu ainda acho que eu tenho que competir com a fúria, com a disputa. Nós temos que competir com a serenidade. Lógico que a vida é uma competição. Mas se você compete com que ferramentas? Você compete com os seus semelhantes com honestidade, com dignidade, ou você utiliza-se de meios, de recursos indignos para que você possa ter sucesso? Então a espiritualidade, ela vem nos trazer essas lições. Competição sim, com honestidade, com dignidade. Jamais com deslealdade, jamais com traições. Porque nós estamos nos comprometendo. Isso aqui é apenas um piscar de olhos, segundo a espiritualidade. Eles vão nos dizer que diante do ser eterno que nós somos, uma existência nossa não passa de um piscar de olhos. Então a aceitação nossa dessas relações é um passo enorme para que a gente possa ir nos conscientizando dessas realidades. E nós temos trabalhado muito, muito, muito
para pelo menos a dúvida das pessoas com relação à comunicabilidade dos que lá se encontram conosco. Que a doutrina espírita, ela vem educar, ela vem esclarecer como que se dá esses fenômenos, ela vem evangelizar os recursos, os fenômenos mediúnicos cristãos, daqueles que a gente deseja que venha até nós. Então nós vamos entendendo, só para a gente entrar no tema, isso aqui nós já mostramos, mas como nós sempre falamos, sempre tem pessoas que não acompanharam o nosso estudo. Então nós começamos sempre um pouquinho antes. A questão da comunicabilidade. Todos nós nos comunicamos com os invisíveis. Ninguém aqui é incomunicável. Só que tem uns que têm a sensibilidade de sentir, de ouvir, de ver. E nós temos a comunicação que nós não conseguimos captar, mas eles estão nos influenciando. Tanto no campo do bem, como no campo da inferioridade. Como é que eu sei se eu estou sendo influenciado no campo do bem ou no campo da inferioridade? Basta saber, basta eu fazer uma análise das minhas práticas, dos meus desejos, dos meus sentimentos, dos meus comportamentos. Aí eu já sei quem é. Não imaginemos que nós, em comportamentos indignos, nós vamos ter espíritos benfeitores nos assistindo. Eles podem até estar do nosso lado, desesperados, procurando uma forma de nos desviar de lá, mas jamais eles vão nos auxiliar a que a gente possa ferir um semelhante nosso. Jamais. Jamais um espírito benfeitor vai nos auxiliar para que a gente possa dar uma volta em alguém. Jamais eles vão nos alimentar que a gente possa odiar seja quem for. Ah, não, mas ele me feriu, eu tenho o direito de odiar ele. É você só e aquelas criaturas que pensam você. Seu benfeitor não odeia ninguém, inclusive nem o inimigo dele. Então, se a gente quer saber quem é que está nos dirigindo, basta a gente saber como é que a gente se comporta. Quando nós temos as nossas diferenças, às vezes até familiares, é verdade, né? As nossas dificuldades de relacionamento, seja com quem for, se eu odeio aquela pessoa, não imagine que seu anjo de guarda está lhe dando apoio, não imagine isso. Ele é teu anjo de guarda, ele não é teu cúmplice, né? Então, e ele está ali trabalhando para ver se você consegue, para ver se você cresce. Então jamais ele vai estar do lado de um determinado ato indigno porque ele é teu anjo de guarda. Então a gente já sabe, né, quando nós estamos, qualquer ação que nós estamos fazendo, quem são nossos auxiliares. Nós já sabemos que em todos os instantes da nossa existência, inclusive quando nós estamos dormindo, essas atividades ainda se tornam mais afetivas. Durante o nosso sono, essa relação com o invisível não precisa ser médio, todos nós temos. Quando estamos acordados aqui em vigília, aí os médios, eles têm uma vantagem sobre nós. Eles conseguem sentir, ver, ouvir, né? E nós não conseguimos. Agora, durante o sono, nós ouvimos, nós vemos, nós nos relacionamos, nós participamos dos eventos da espiritualidade. Uma nova lição para todos nós quando nós passamos a acreditar nisso. Já vivemos aqui encarnados, vivemos duas vidas. Uma quando nós estamos aqui em vigília e outra quando a gente está em estado de sono. Quando nós estamos em estado de sono, é o que vai acontecer conosco quando a gente não tiver mais no corpo físico. As atividades são as mesmas. Então a gente já vai a gente vai vendo que nós aqui somos
Inquilinos. Nós somos inquilinos encarnados, porque a verdadeira vida é fora da carne, né? Graças a essas criaturas poderem trazer as informações para nós. Mas diante das comunicações, nós vamos ler isso nas obras que nos dirigem. Está nas obras de Allan Kardec. Eles dizendo assim, olha: sendo os espíritos as almas dos homens, como há homens de todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de malvadez, também há entre os espíritos, o padrão é o mesmo, o grau é o mesmo. Perdemos o corpo físico. Se eu sou malvado, eu vou continuar, enquanto eu não me educar, se eu não conseguir, ingressar numa escola de aperfeiçoamento lá, eu vou continuar sendo malvado. Se eu já sou uma pessoa bondosa, certamente que eu vou continuar na minha tarefa de bondade. Existem os que são levianos e brincalhões. Aqui nós não temos os nossos. Os que são mentirosos, velhacos, hipócritas, maus e vingativos. Nós temos essa seleção todinha do outro lado da vida. Outros, ao contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido da terra. Olha, nós temos uma jornada tão grande de aperfeiçoamento e de conhecimento espiritual e intelectual que nós nem imaginamos. Eu mesmo já me sinto assim, diante dessa jornada que nós temos de aperfeiçoamento. Eu estou no CEAR, se eu estivesse na escola terrena. Eu estou aprendendo o ABC da espiritualidade. Porque nós não vamos... Olha, o aperfeiçoamento ele se dá em todos os campos. As escolas apenas elas se aperfeiçoam. São outros modelos. Mas os recursos são os mesmos. Por exemplo, nós temos tanta coisa a aprender nas escolas futuras, no campo da filosofia. Nós temos tanta coisa a aprender nas esferas superiores com relação à ciência, com relação a gente conhecer os elementos da natureza e manipulá-los. Quando aqui nós falamos que os espíritos se utilizam de passes magnéticos para nos assistir, quando nós aqui acreditamos que é possível os espíritos manipular essa água aqui e transformar em recursos medicamentosos, é verdade. Mas eles tiram esses elementos da natureza. Eles conseguem manipular elementos que nós ainda não conhecemos. Aí eles manipulam com o quê? Com os sentimentos sadios dele, que até os nossos sentimentos é matéria manipulável. Quando nós assistimos alguém, quando nós acolhemos alguém, quando nós socorremos alguém, nós estamos doando esse fluido salutar. Mas também quando nós infligimos sofrimento nos outros, nós estamos infligindo muitas das vezes com os nossos fluidos doentios. Os nossos obsessores, eles conseguem nos atrair e nos causar danos através dessas energias nocivas, que nós um dia vamos convivenciar todos eles. A questão do exercício do amor, da solidariedade, da caridade, da tolerância, da compaixão. Isso são requisitos que na espiritualidade superior, cada vez mais nós vamos nos aperfeiçoar nesses sentimentos. Aqui nós temos os vínculos familiares, consanguíneos, que não é mais nada do que um exercício para que um dia nós possamos olhar para todos como nossa família. Já não vai ter mais família consanguínea, vai ser a nossa família universal. Nós aqui na Terra, quando nós estamos apegados à família consanguínea, nós estamos treinando para a grande família universal que um dia a gente vamos vivenciar.
Então, nós temos esses indivíduos do outro lado da vida. Do outro lado da vida, quando nós falamos do outro lado da vida, é aqui. Porque quando nós falamos em mundo espiritual, muitas das vezes passa na nossa imaginação que é num lugar bem distante. Não, é bem distante e aqui também. Aqui tem uma psicosfera espiritual. Aqui tem inteligências de todos os níveis, que eles vão se associando de conformidade com o ambiente propício. Então, né, vamos dizer, fora da carne, para ficar mais claro, temos tudo isso aqui, Temos brincalhões, levianos, mentirosos, velhacos, hipócritas, vingativos, tem tudo isso lá. Aí você entra em contato com eles, você tem a faculdade mediúnica. Você pode, dependendo dos teus sentimentos, para a tua proposta de entrar em contato com eles, você vai ser amparado pelo hipócrita. É o hipócrita que vem dar a mensagem. Dependendo do ambiente, dos teus desejos, é um vingativo que vem dar a mensagem. Então, a comunicabilidade com o invisível, ela é universalizada. Agora, nós temos que selecionar com quem nós queremos entrar em contato. Eis o grande obstáculo. Eis a grande questão. E nós vamos aprendendo que entrar em contato com os inferiores é mais fácil do que com os superiores. O número de inferiores que nos cerca é muito maior do que os superiores. Porque o que é que nós temos? Não, gente, eu estou falando nós, eu estou no meio, tá? Para a gente não ficar magoado comigo. O que é que nós pensamos, meus irmãos? O que é que nós desejamos? Na nossa roda de conversa, nós conseguimos conversar 5 minutos, uma conversa sadia? Então essas criaturas que estão ao redor, basicamente a sociedade é a mesma. Por isso que o número de criaturas que do outro lado da vida estão no mesmo padrão nosso é maior. A dificuldade da gente atrair os bons, a dificuldade da gente proporcionar ambientes para os bons ter contato conosco. Eis o maior obstáculo que nós vamos encontrar aqui na Terra é o contato com os bons. Contato com os outros, olha, isso é a coisa mais fácil do mundo. Todos nós entramos em contato com os inferiores, inclusive eu também daí. Infelizmente, pelas minhas ações, pelo que eu faço, pelo que eu desejo, eu tenho certeza que eu entro em contato com o mais inferior do que com o superior. No meu dia a dia, nas nossas atividades, com todo conhecimento que a gente tem, mas a gente estamos tão habituados nesse ambiente louco que a gente vive, que a gente vai e entra em contato, não tem como. Mas a nossa tarefa, ou o nosso desejo e o nosso trabalho é que a gente possa ir diminuindo cada vez mais. Se a gente passa o dia inteiro conectado com os inferiores, se a gente ficar 10 minutos com os superiores, já é um progresso, já é uma vitória. E assim por diante. Então nós temos isso aqui, Eles dizem, não basta dirigir-se a um espírito qualquer para obter uma resposta justa para cada pergunta, pois o espírito responderá conforme o que sabe e muitas vezes dará apenas a sua opinião pessoal, que pode estar certa ou errada. Então nem tudo que vem do outro lado da vida nós temos que acreditar. Temos que ver a procedência. Temos que ver qual é a proposta. Se for prudente, confessará a sua ignorância sobre o que não sabe. Se é leviano ou mentiroso, responderá a tudo, sem se preocupar com a verdade. Se orgulhoso, dará a sua ideia como verdade absoluta. É o que a gente às vezes faz aqui. A gente não sabe de quase nada, As pessoas às vezes têm mais conhecimento do que a gente, mas a gente bate o pé e diz que a verdade é nossa. Isso em todos os campos. A gente temos que ter a humildade, às vezes, de ver que tem pessoas que sabem mais do que a gente. Às vezes as pessoas em determinada área, ele conhece muito. Em outra área eu conheço mais um pouquinho do que ele. Por exemplo, com todo respeito, se eu for falar de espiritualidade, de mundo espiritual, certamente que eu conheço muito. Mas se eu for falar na área científica, na área da medicina, o que é que eu sei? Muito pouco. Então, se eu chegar aqui para conversar com um médico, lógico que na área dele, ele vai saber muito, muito, muito mais do que eu.
Lógico que na minha área, mesmo ele sendo médico, se ele não se dedicou, eu vou saber muito, muito, muito mais do que ele. Né? Porque cada um de nós, a gente temos que, né, saber que nós não somos os donos da verdade em tudo. Nós vamos aprendendo todas essas verdades aqui.